Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. A parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem extremamente profunda, porque Jesus está ilustrando a realidade daquilo que estava acontecendo no momento. Né, irmãos? O que estava acontecendo no momento? Jesus estava acolhendo publicanos, pecadores, meretrizes. Sabe, essas pessoas estavam se arrependendo e estavam sendo colocadas dentro do reino de Deus. Sabe, quando os fariseus viam essas pessoas se arrependendo e agora caminhando com Deus, sabe, os fariseus entravam em crise. Sabe, os religiosos ficavam indignados, né, irmãos? Porque eles achavam que o Salvador deveria falar para eles o quanto eles eram bons, sabe? E os publicanos, eles eram uns perdidos. Eles achavam que estava tudo errado aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Então, para Jesus Cristo mostrar a condição deles, dos religiosos, dos fariseus, Jesus Cristo então vai trazer a ilustração dessa história, né, irmãos? A história de um pai que possuía 2 filhos, e o filho mais novo pediu a sua parte na herança, e o pai deu a parte dele na herança, e ele foi embora para uma terra longínqua, e viveu dissolutamente, viveu regaladamente.
Né, irmãos? E o triste dessa história, a parte triste dessa história é que o pai descobre que ele tinha um problema não apenas com o filho que foi embora. A parte triste dessa história, sabe, é quando o pai descobre que ele tinha um problema também com o filho que estava dentro de casa, que não havia ido embora. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Havia um problema com o filho que foi embora e havia um problema com outro filho que ficou dentro de casa. Sabe, irmãos, isso Jesus estava mostrando, há um problema com os pecadores que estão aproveitando o mundo. Há um problema com eles. Mas Jesus está dizendo para os religiosos e para os fariseus, mas há um problema com vocês também. E o que essa passagem aqui nos mostra, irmãos, é que essa é a condição do homem. Sabe, irmãos, essa é a condição humana. Sabe, ou em um determinado momento da nossa vida, nós somos o filho pródigo que foi embora e Deus nos chamou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ou em algum determinado momento da nossa vida, a gente é o religioso dentro da igreja. Sabe, irmãos, entrando em crise. Não existe ninguém que nasceu convertido. Sabe, se você perguntar para alguém quando ele se converteu e ele falar assim, eu nasci na igreja, meu pai era crente, ele nunca se converteu, é apenas um religioso. Sabe, irmãos, há um momento em que Deus nos chama, há um momento em que Deus move o nosso coração, há um momento em que nós somos transformados. Sabe, irmãos, e quando nós olhamos para essa passagem, fica muito claro, fica muito nítido o problema do filho pródigo. Sabe qual que é o problema do filho pródigo? O problema do filho pródigo é que ele queria aproveitar o mundo, né? Ele queria aproveitar os prazeres do mundo, sabe, irmãos? Ele queria viver de prazer em prazer, de paixão em paixão. Ele queria curtir a vida, ele queria aproveitar cada segundo como se fosse o último, e ele queria ainda ir para bem longe de seu pai, que é para ninguém ficar dando palpite naquilo que ele estava fazendo. Sabe, irmãos, esse é o problema do filho pródigo, e não é difícil, todo mundo vê o problema do filho pródigo. Sabe, irmãos, o problema que nós temos hoje é enxergar, sabe, o problema do filho que estava dentro de casa. Sabe, irmãos, qual que é o problema do filho que estava dentro de casa? Sabe, irmãos, que representa que representa os religiosos naquela época, que representa os fariseus naquela época, sabe, que representa um grande número, uma grande porcentagem das pessoas que estão congregando hoje dentro das igrejas. Sabe qual que é o problema deles? Sabe, irmãos, o problema é que o filho que estava dentro de casa, ele estava lá cumprindo os mandamentos, ele estava lá obedecendo o pai, ele estava lá fazendo todos os seus afazeres, sabe, mas não havia alegria nenhuma nele em estar junto do pai. Sabe, irmãos, esse era o problema hoje. Sabe, o problema hoje que nós temos dentro da igreja é que as pessoas estão congregando, as pessoas estão orando, sabe, muitas vezes alguns estão pregando, sabe, e eles congregam, sabe, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, mas não há alegria neles em estar congregando, não há alegria neles em estar louvando a Deus, não há alegria neles em estar buscando a Deus verdadeiramente. Sabe, irmãos, quando chega na hora de ir para o culto, sabe, não tem alegria nenhuma, é um fardo para ele, é um peso. Ele não diz, puxa, que alegria, hoje tem culto. Não, ele diz, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje, tem que ir, eu não queria ir, mas tem que ir, né? Tem que ir para salvar, senão a gente não salva. Sabe, não há alegria em se caminhar com Deus, não há alegria em se buscar a Deus, não há alegria. Sabe, irmãos, e quantos religiosos hoje nós temos dentro da igreja nessa situação? Glória a Deus, Senhor. Sabe, nós nos tornamos religiosos quando nós perdemos mais tempo na frente do espelho se arrumando para vir para o culto do que se preocupando espiritualmente para o culto. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós nos tornamos religiosos quando a Santa Ceia, sabe, irmãos, vira um momento onde você comprar uma roupa nova e a Santa Ceia vira um desfile de moda. Mas o sentido da Santa Ceia se perdeu. Sabe, irmãos, é apenas um momento de desfilar e comprar uma roupa nova. Sabe, nós nos tornamos religiosos
quando não temos mais prazer em buscar a Deus, quando a verdade da palavra de Deus já não nos satisfaz. Sabe, irmãos, e quando nós ouvimos uma pregação inteira sobre Jesus Cristo e nós falamos, puxa vida, Deus não falou comigo hoje. Sabe, eu vim para a igreja para saber se eu vou ser curado, se é para viajar, se não é para viajar. A palavra inteira falou sobre Jesus. Sabe, nós nos tornamos religiosos quando Jesus não nos satisfaz. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o Evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso tem que ser suficiente na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Isso tem que nos alegrar. Isso tem que nos satisfazer. Sabe, irmãos, então o problema do filho que estava dentro de casa, sabe, é que ele cumpria os mandamentos. Sabe, ele obedecia o pai. Ele estava lá junto, ele estava fazendo tudo. Mas não havia o propósito certo nele de fazer todas essas coisas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o filho pródigo o filho que estava dentro de casa, ele estava tão perdido quanto o filho que havia ido embora. Glória a Deus. Sabe, Jesus Cristo está trazendo essa realidade, os religiosos, aqueles que não têm alegria para estar congregando, aqueles que não estão congregando pelo motivo certo, aqueles que não estão buscando a Deus pelas razões certas, eles são tão perdidos quanto os ímpios que estão lá no mundo. Sabe, irmãos, eles estão obedecendo, mas eles pecam obedecendo, porque não há razão, não há um motivo correto, sabe, não passa de uma obediência pecaminosa. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e é isso que Jesus Cristo está ilustrando para os fariseus. A condição de vocês é terrível. Santo Senhor. Jesus está dizendo, vocês acham que a condição dos pecadores são terríveis? Não, a condição de vocês também são terríveis. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, ou nós somos o religioso que Deus chamou e converteu, ou nós somos o filho pródigo que se converteu. Não há ninguém, não há meio termo. Sabe, o pai tinha um problema com os dois filhos. Sabe, irmãos, Deus tem um problema com todas as pessoas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém numa condição melhor. Não há ninguém numa condição superior ao outro. Todos precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus. Todos precisam ser alcançados pela graça de Deus. E a graça de Deus é favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Sabe, você não recebeu porque você merece. Não, você recebe aquilo que você não merece. É graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Está escrito, né, irmãos? Então nós estarmos debaixo de um conjunto de normas e regras nos faz tão perdido quanto qualquer ímpio lá no mundo. Sabe, irmãos, e quantas pessoas estão se vangloriando na placa da sua igreja? Sabe, irmãos, quantas pessoas estão se vangloriando na sua vestimenta? Quantas pessoas estão se vangloriando de quantas vezes elas congregam na semana e elas dizem, não, porque eu sou alguém que congrega, eu sou alguém que se esforça, é porque eu sou alguém que faz isso, é porque eu sou alguém que faz aquilo. Sabe, irmãos, é simplesmente por graça. Sabe, irmãos, os verdadeiros salvos, eles vivem uma vida santa, eles vivem uma vida que glorifica a Deus, eles vivem uma vida que honra a Deus, porque isso é somente uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Sabe, irmãos, Ele comprou para nós a capacidade de vivermos uma vida santa. Ele comprou para nós a capacidade de termos alegria em Deus. Ele comprou para nós a capacidade, sabe, irmãos, de nos alegrarmos nele. Tudo vem dele, irmãos. Não é nós que nos esforçamos, não somos nós que fazemos, sabe, irmãos, não, é Jesus. Sabe, irmãos, foi aquilo que ele fez, aquilo que ele é aquilo que ele representa. Sabe, irmãos, e isso é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que a gente faz. Sabe, irmãos, o Evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez. Né, irmãos, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos capacita, Ele nos alegra. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que a gente aprende aqui nessa passagem aqui, com o filho pródigo, com o filho que foi embora para viver a sua vida regaladamente, é que existe um limite para o quanto se pode pecar nesse mundo. Sabe, irmãos, existe um limite para o quanto você pode alcançar de alegria, sabe, nos prazeres desse mundo.
E um dia a alegria nessas coisas acaba. Sabe, um dia o prazer nessas coisas acaba. Sabe, irmãos, ninguém está lá nos seus últimos momentos de vida pedindo para tirar um extrato para ver a sua conta bancária. Sabe, irmãos, ninguém está se vangloriando nos seus diplomas e nos seus últimos momentos de vida vai pedir, traga meus diplomas. Estou morrendo e nos meus últimos momentos de vida eu quero ver meus diplomas. Sabe, irmãos, isso já não tem importância mais. Há um limite para o quanto se pode pecar nesse mundo. Há um limite e um dia isso acaba. Sabe, irmãos, e acabou para o filho pródigo. Ele achava que aquela alegria ia durar para sempre. Ele achava que aquele prazer ia durar para sempre. Ele achava que aquela situação ia durar para sempre. Mas de repente tudo aquilo acabou. O dinheiro acabou. Sabe, o pecado sempre traz a promessa de uma falsa alegria. Sabe, irmãos, o pecado sempre vem com a promessa de uma falsa alegria. Se você trair esse esposo, você vai ser alegre, você vai se dar bem. Sabe, o pecado sempre vem com uma falsa alegria. Sempre promete um falso contentamento. Sabe, irmãos, é isso que o pecado faz. E quando as pessoas caem nessa falsa promessa, a única coisa que acontece é o que aconteceu aqui com o filho pródigo. Passa-se por situações que não precisaríamos passar. Sofremos consequências que não precisaríamos sofrer. Glória a Deus. Né, irmãos? Passamos por dificuldades, passamos por coisas terríveis. E é isso que nós vemos aqui no filho pródigo, passando situações que não precisaria passar. Glória a Deus. Né, irmãos? E é muito interessante que o filho pródigo, então, ele se desperta. Né, irmãos? Esse despertar, ele caiu em si. Ele despertou. E o que é esse despertar? Sabe, irmãos, esse é o momento da conversão. Glória a Deus. Esse é o momento da regeneração. Glória a Deus. Esse é o momento do novo nascimento. Sabe, quando Deus nos chama, quando Deus nos converte, quando Deus nos torna uma nova criatura em espírito e em verdade, sabe, irmãos, o que acontece com essa pessoa a partir desse momento? Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que aconteceu com o filho pródigo é que ele lembrou-se de seu pai. Glória a Deus. Sabe, meu pai é um homem bom. Glória a Deus. Não, eu não posso ficar aqui nessa situação, não, eu vou voltar para o meu pai. Glória a Deus. Eu vou voltar. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos converte, quando Deus nos regenera, sabe, irmãos, a primeira coisa que acontece é que nós entendemos que precisamos ir até Deus. Glória a Deus. Não, eu preciso ir até Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso caminhar com Deus, sabe, eu preciso honrá-lo, eu preciso glorificá-lo, sabe, irmãos, esse é o pensamento. Glória a Deus, Senhor. Quando Deus nos chama, sabe, fatalmente isso acontece. Não há como acontecer outra coisa. Glória a Deus. Não há ninguém que Deus chama que não tem interesse de ir até o Pai. Santo. Não há ninguém que Deus chama que não tem alegria e prazer de estar junto do Pai, junto de Deus. Não há. Quando Deus nos chama, quando Deus move o nosso coração, quando Deus nos transforma, sabe, irmãos, nós queremos ir até Deus. Nós queremos ir até Ele porque nós sabemos, nós entendemos, nós temos aí uma visão transcendente, sabe, de algo muito mais grandioso do que todas as coisas nessa terra. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E quando ele caiu em si, quando o filho pródigo caiu em si, e ele viu que ele se lembrou que tinha que ir para o pai, o que ele falou? Ele falou que eu vou voltar para o meu pai, mas eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Santo Senhor. Né, irmãos? O que ele entendeu? Ele entendeu que ele iria até o pai, mas ele sabia que ele não merecia nada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele sabia que se ele recebesse alguma coisa do Pai, ele iria receber simplesmente por graça. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele não iria exigir nada. Quantos crentes hoje estão exigindo um monte de coisa de Deus? Sabe, quantos testemunhos muitas vezes a gente ouve das pessoas dizendo: não, porque eu não aceitei aquela enfermidade, eu não aceitei, eu falei para Deus: Senhor, eu sou um servo teu, Senhor, eu te sirvo há 10 anos, Senhor, eu te sirvo há 20 anos, Senhor, faz a obra. Sabe, quando Deus nos chama, nós entendemos que nós não merecemos nada. E se recebemos alguma coisa, recebemos por graça, pela sua misericórdia. Não há como cobrar nada por Deus, porque se você está de pé na presença dEle, é simplesmente porque Ele te sustenta, é porque Ele te capacita, sabe, não é a tua capacidade. Sabe, irmãos, então essa é a visão de alguém que se tornou uma nova criatura em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, ele vai até
ele vai até o pai e ele vai falar para o pai: pai, pequei, não sou digno de ser chamado seu filho, sabe? Ele reconhece a sua condição. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, se está uma coisa difícil hoje em dia, é os crentes reconhecerem a sua condição. Santo Senhor. Sabe, irmãos, os crentes não reconhecem a sua condição. Quando vem uma palavra sobre pecado, uma palavra que confronta, eles dizem: por que a gente está ouvindo isso aí? Por que a gente precisa ouvir isso aí? A gente é bom, a gente está aqui, você conversando que a gente precisava ouvir as bênçãos. Sabe, quem precisava ouvir isso aí é a pessoa que está lá fora lá, é o outro que faltou hoje, que ele precisava ouvir isso, mas nós aqui não precisávamos ouvir isso. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama, nós entendemos que a palavra de Deus nos confronta o tempo todo para nos fazer uma vida que glorifique a Deus cada dia mais. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama, nós entendemos que o Evangelho não é Jesus Cristo e mais alguma coisa. Não, o Evangelho é Jesus. Sabe, irmãos, e se o Jesus Cristo não te satisfaz, sabe, não é o Evangelho que você gosta. Sabe, irmãos, e sim das suas vontades. Né, irmãos? Então, o filho pródigo, ele foi transformado. E a coisa mais triste dessa passagem aqui é que Jesus Cristo está mostrando: vocês fariseus, vocês religiosos, é muito mais fácil os publicanos, os pecadores, as meretrizes, é muito mais fácil as prostitutas se converterem do que vocês religiosos. Porque vocês se acham bons. Sabe, vocês acham que não precisam de um salvador. Sabe, vocês acham que podem se salvar através de si mesmo. Sabe, através da sua força, através da sua capacidade. Vocês não conseguem enxergar as situações em que vocês se encontram. Sabe, então é muito mais fácil Deus salvar os pecadores, os perdidos, os publicanos, toda essa classe de gente que está fazendo, do que vocês se converterem. Essa é a condição de vocês. Né, irmãos? Quantas vezes é mais fácil falar de Jesus Cristo, um perdido no mundo, do que você falar de Jesus Cristo para alguém que está dentro da igreja? Muitas vezes você senta numa mesa e só tem gente crente na mesa falando sobre dinheiro, sobre projetos, sobre sonhos, sobre realizações, ninguém falando sobre Deus. Muitas vezes é muito mais fácil você falar de Deus para uma mesa de ímpio, que eles vão ouvir, do que você conseguir falar de Deus para uma mesa onde só tem crente sentado. Sabe, irmãos, são religiosos. Deus não satisfaz. Sabe, irmãos, Deus não é... A boca fala daquilo que está cheio o coração deles. Sabe, irmãos, e o coração deles é projeto, é dinheiro, é realizações, é sonhos. Sabe, irmãos, essa é a condição que nós vivemos hoje. Né, irmãos, o filho que ficou dentro de casa, o pai dele vai dizer para ele: mas filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está desse jeito? Por que você está revoltado desse jeito, filho? Você não sabe que tudo que eu tenho é teu? Né, irmãos? Ele estava do lado da riqueza, ele estava do lado da maior grandeza, sabe, irmãos? Mas ele vivia como um mendigo, sabe, irmãos? Ele vivia como um miserável, sabe? Os religiosos, eles estão do lado de Deus, sabe, irmãos? Eles estão ouvindo a palavra de Deus, eles estão num culto que poderiam glorificar a Deus, sabe? Mas eles vivem como miseráveis, sabe, irmãos? Aquilo não os alegra, aquilo não os satisfaz, aquilo não os completa, sabe, irmãos? Eles vivem como verdadeiros miseráveis. Sabe, irmãos, é como se você tivesse uma conta no banco com milhões e milhões e milhões, mas você vive uma vida miserável porque você não quer gastar. Né, irmãos? Você come comida fria porque você não quer gastar o gás para esquentar comida, você quer economizar. Sabe, irmãos, os religiosos, eles são assim, eles não conseguem enxergar a grandeza, eles não conseguem enxergar a alegria em Jesus Cristo, eles não conseguem enxergar a satisfação em Jesus Cristo, e eles viram para você e eles dizem: tá, irmão, Jesus é muito bom, Jesus é muito maravilhoso, eu sei que Jesus Cristo, mas só Jesus não dá, irmão, só Jesus não dá, irmão. A gente precisa do carro também, irmão, a gente precisa da casa, irmão, a gente precisa da cura, sabe, irmão? Só Jesus não dá. É muito bom Jesus, e a gente sabe que Jesus é maravilhoso, mas só Jesus não satisfaz, irmão, só Jesus não. Precisamos, irmãos, saber se os projetos vão ser realizados, precisamos saber, irmãos, se as coisas vão se concretizar, porque na verdade, sabe, irmãos, o que Ele quer é essas coisas. Jesus é em segundo plano. Sabe, irmãos, essa é a igreja da última hora. O centro da pregação não é aquilo que Jesus Cristo fez.
O centro da pregação não é Deus, o centro da pregação somos nós. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Sabe, irmãos, o culto é centrado nas nossas vontades. O culto não é mais centrado na vontade de Deus. O que Deus quer? O que Deus espera? Né, irmãos? O que Deus quer falar? Não, o culto é o que eu quero. É o que eu vim buscar. Culto centrado em nós. Estamos cultuando o nosso eu. Estamos cultuando o nosso ego. Estamos cultuando as nossas vontades. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e Jesus está mostrando esse tipo de coisa para esses fariseus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, para esses fariseus é muito mais fácil um pecador no mundo se converter do que um fariseu, né, irmãos? Porque ele sabe que ele é um pecador. Não, eu realmente estou no pecado. Eu realmente estou vivendo a vida que não glorifica a Deus. Eu realmente não estou honrando. É muito mais fácil uma pessoa dessa se converter, sabe? Porque ela enxerga a condição dela. E quando Deus desperta ela, sabe? Ela sabe que ela não merece nada e que foi Deus que a salvou. Glória a Deus. Né, irmãos? E quando esse filho pródigo foi chamado, né, irmãos? Foi chamado, Deus moveu o coração dele. Ele não passou mais a ter a mesma vida, ele voltou para o Pai, e agora havia alegria nele em estar junto com Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Precisamos fugir da religiosidade. Glória a Deus. Né, irmãos? Existem pessoas que deixaram de ser filho pródigo e se tornaram religiosos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, deixaram de ser filho pródigo e se tornaram religiosos. Jesus Cristo falou assim para os fariseus: vocês atravessam mares, vocês atravessam oceanos para fazer um discípulo, e quando vocês fazem um discípulo, vocês tornam ele 2 vezes mais filho do diabo. Sabe, irmãos, olha só o quanto Jesus Cristo confrontou a religiosidade. Sabe, irmãos, o quanto Jesus Cristo confrontou todas essas coisas, e as pessoas tendem a ser religioso, porque as pessoas gostam dos seus pecados. Sabe, irmãos, as pessoas gostam da sua vida de iniquidade. As pessoas gostam da sua vida que desonra a Deus, mas elas acham que Deus vai ter que ser obrigada a reconhecer quantas vezes ela congrega na semana. As pessoas gostam de viver uma vida que desonra a Deus, mas elas dizem: não, mas eu estou aqui, Deus vai ter que me reconhecer. Não, e eu levei uma cesta básica para o vizinho, Deus vai ter que reconhecer, porque no fundo eu sou uma pessoa boa. Sabe, irmãos, Deus não vai reconhecer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não tente você parecer uma pessoa boa. Enxergue a sua condição. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a santidade não nos leva a Jesus Cristo. É Cristo que nos leva à santidade. Né, irmãos? Quando nós vamos até Jesus Cristo, Ele nos santifica, Ele nos capacita, Ele nos sustenta e Ele nos faz verdadeiros servos, firmes e fiéis até o fim. Essa é a palavra de Deus que seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.